Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo para darmos continuidade à leitura do artigo 5º da Constituição Federal sobre os direitos individuais e coletivos. E hoje vamos dar continuidade a partir do inciso 16, que diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, precisa existir nesse caso a finalidade pacífica, ausência de armas, locais abertos ao público, não frustração de uma outra reunião, desnecessidade de uma autorização e necessidade de aviso prévio. Um exemplo: o porte de arma isoladamente por um indivíduo presente na reunião que foi convocada, ele não transforma essa reunião em uma reunião armada. Ele permite que as pessoas elas possam se reunir pacificamente em espaços públicos para expressar as suas ideias, reivindicar direitos ou manifestar opiniões. Então, existem algumas regras. A reunião, ela deve ser pacífica, sem violência. Ela não pode haver uso de armas. Não é necessário que haja autorização prévia, mas é preciso avisar para garantir a segurança e a organização da reunião que foi convocada. Ela não pode atrapalhar também uma outra reunião que já tenha sido marcada nesse mesmo local. Pensa que um grupo de trabalhadores quer organizar uma manifestação para pedir melhores condições de trabalho. Eles podem se reunir em uma praça pública, desde que avisem com antecedência para garantir a ordem e a segurança. Por outro lado, se um grupo ele resolve bloquear a rodovia sem um aviso prévio e de forma violenta, essa ação ela pode ser reprimida, pois ela fere os limites do direito de reunião. E aí nós temos o inciso 17 que diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, qualquer pessoa tem o direito de se associar livremente com outras para criar grupos ou organizações, entidades, desde que tenham fins lícitos, ou seja, que elas não pratiquem atividades ilegais. A liberdade de associação significa que ninguém pode ser proibido de formar ou participar de uma associação, como sindicatos, ONGs, clubes e grupos comunitários. As associações, elas devem ter objetivos legais, ou seja, elas não podem ter propostas criminosas. As associações paramilitares são proibidas, que são os grupos que atuam como forças militares ou de segurança sem autorização do Estado. Elas não são permitidas. Um exemplo seria as milícias. E aí, pensa que uma comunidade ela pode criar uma associação de moradores para discutir melhorias para o determinado bairro. Da mesma forma, um grupo de profissionais pode formar um sindicato para defender direitos trabalhistas. E por outro lado, se um grupo ele cria uma organização clandestina armada para impor as suas próprias regras, como a milícia, essa associação ela será ilegal e proibida. O inciso 18 diz que a criação de associações na forma da lei, a de cooperativa, independentemente de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As pessoas, elas podem criar associações e cooperativas sem precisar de autorização prévia do governo. Além disso,
impede que o Estado ele interfira no funcionamento dessas entidades, desde que a associação ela esteja dentro da legalidade. O governo ele não pode controlá-la ou impor regras indevidas. Enquanto as associações elas são mais flexíveis, as cooperativas elas seguem normas próprias estabelecidas por lei. Pensa que, se um grupo de agricultores ele decide criar uma cooperativa agrícola para vender seus produtos em conjuntos, eles podem fazer isso sem precisar de autorização do governo. Da mesma forma, um grupo de artistas pode criar uma associação cultural para promover eventos e exposições sem necessidade de permissão do Estado. Por outro lado, o governo ele não pode interferir nessas organizações, a menos que elas estejam violando as leis. E aí, no inciso 19, ele diz que as associações elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, nesse primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, uma associação ela não pode ser dissolvida ou suspensa à força pelo governo ou por qualquer outra autoridade, a menos que haja uma decisão judicial. A diferença entre a suspensão e a dissolução é que a suspensão a associação, ela temporariamente ela não pode atuar, mas ela ainda existe legalmente. No caso da dissolução, a associação ela é extinta permanentemente e ela deixa de existir. Existem alguns requisitos para ocorrer a suspensão. Por exemplo, uma associação, basta uma decisão judicial que ela pode ser contestada posteriormente para ser suspensa. No caso da dissolução, uma associação, a decisão ela precisa transitar em julgado, ou seja, não pode haver mais nenhum recurso. Então, se uma associação ela estiver envolvida em uma atividade criminosa, como lavagem de dinheiro, terrorismo, o governo ele não pode simplesmente fechá-la, mas ele pode acionar a justiça para pedir a sua suspensão ou a sua dissolução. Se o juiz ele entender que há motivos suficientes para determinar a suspensão ou a dissolução, ele pode determinar isso. No caso da dissolução, ela só pode ocorrer quando não tiver mais possibilidade de recorrer da decisão. O inciso 20 ele vai dizer que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ela garante que a liberdade de associação, tanto para entrar quanto para sair de uma associação. Ou seja, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação contra a sua vontade, nem ser impedido de sair dela quando quiser. Você só entra em uma associação se você quiser. Se você quiser sair, a associação ela não pode impedir. Qualquer entidade privada que tenha seus associados vai ocorrer dessa forma. Pensa que um trabalhador ele entra em um sindicato para obter benefícios, mas depois ele decide sair porque ele não quer mais contribuir. O sindicato ele não pode obrigá-lo a continuar associado ou cobrar taxas se ele já tiver sido desvinculado. Outro exemplo, uma pessoa ela entra num clube esportivo, mas depois ela não quer mais participar. O clube ele não pode forçá-la a continuar pagando as mensalidades. Então, por hoje é isso. São esses 5 incisos de hoje. No próximo vídeo vamos dar continuidade a cada um desses incisos a fim de terminarmos a parte dos direitos individuais e coletivos. E não se esqueçam que o edital está logo aí.